Abra sua Bíblia, então, em Gênesis capítulo 14. Nós vamos fazer a exposição desse texto bíblico e esteja acompanhando, então, aí na sua versão. É sempre bom ter mais de uma versão, por isso é bom você manter a Bíblia aberta, embora possa ser projetada aí em VI, mas nós vamos esteja acompanhando aí na sua Bíblia. Os irmãos se lembram que no sermão passado nós vimos aquela separação entre Abrão e Ló. Os bens de Abrão aumentaram muito, consideravelmente. Ele já veio para Canaã com muitos bens quando ele saiu de Harã. Depois daquela passada fatídica, terrível, lá no Egito, que praticamente foi expulso de lá, onde ele quis enganar o faraó dizendo que Sarai era sua irmã, não sua esposa. Depois de isso ser revelado, esse engano, essa tentativa de engano de Abrão, ele foi expulso, mas o texto nos diz que Faraó lhe deu ainda muitos bens. Se ele era rico, ele agora é chamado de muito rico. Só que quando Abrão veio de Harã, ele trouxe seu sobrinho Ló. O pai de Ló também se chamava Harã, morreu lá naquela cidade, que também é Harã. E Abrão, quando veio, ele praticamente adotou Ló e trouxe Ló junto para Canaã, atendendo ao chamado divino. Em Canaã, Ló também enriqueceu, possivelmente ainda em Harã. E conforme Abrão ia sendo abençoado, parece que Ló também ia sendo abençoado por tabela. Como é bom andar com pessoas abençoadas, né? Você anda com pessoa abençoada, você também é abençoado, viu? Agora, você anda com amaldiçoado, meu irmão, sai fora, né? Você vai para espingar em você. Mas como é bom. E Ló também teve seus bens multiplicados. Mas começaram a surgir alguns problemas. Porque aquela uma região semiárida, não havia tanta água, não havia tanto pasto, e os pastores de Abrão e de Ló começaram a ter conflito por causa dos recursos. Além disso, existiam povos da terra que já habitavam naquele lugar. Então, a coisa ficou mais complicada. E Abrão então disse: Ló, olha, você pode escolher para onde você quiser. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Escolha. Eu estou abrindo mão do meu direito. E você pode escolher para onde você quiser. E Ló, então, erguendo os olhos, viu aquela terra lá, nas campinas lá de Sodoma e Gomorra, onde tinha muita água, muito pasto. Ló cresceu, é para lá que eu vou. E ele escolheu ir para lá, e ele foi. Uma escolha baseada na cobiça. E nós vamos ver no texto de hoje a primeira consequência dessa escolha. É interessante, conforme você vai lendo o texto bíblico, você vai vendo uma certa dinâmica. Ló vai indo, vai se aproximando, vai chegando até as terras próximas a Sodoma e Gomorra. Ele vai indo aos poucos, vai montando acampamento, depois um pouco mais à frente, depois mais um pouco à frente. Ele fica na região de Sodoma e Gomorra. Finalmente, Ló passa a morar na cidade de Sodoma e Gomorra, e depois ele se considera como sendo um daqueles da cidade de Sodoma e Gomorra. Irmãos, assim é o pecado. A gente vai aos poucos, e daqui a pouco a gente está fazendo aquilo que a gente não queria fazer, convivendo com pessoas que a gente não queria conviver. São tolerâncias, pequenas concessões que nós fazemos que levam a consequências terríveis nas nossas vidas. O texto, então, vai nos mostrar uma dessas consequências. Eu não acho que a ideia central desse texto esteja aqui, mas ela nos ajuda a entender o ápice, o clímax do texto que vai acontecer
mais na frente, no encontro de no encontro de Abrão com Melquisedeque. Então, Gênesis capítulo 14, versículo 1. Sucedeu naquele tempo, que tempo é esse? Naquele tempo em que Ló se afastou de Abrão. Deixe-me acompanhar aqui para ajudar os irmãos juniores que estão fazendo as anotações. Então, em primeiro lugar, a descrição das nações que entraram em guerra. A descrição das nações que entraram em guerra. Versículos 1 a 3. Sucedeu naquele tempo que Amrafel, algumas pessoas pensavam que esse Amrafel fosse aquele famoso rei da Mesopotâmia, chamado Hammurabi, de onde teria o código de Hammurabi. Um texto muito conhecido, é encontrado pela arqueologia, mas não é. Aqui não é Hammurabi, é um consenso maior de que não seja Hammurabi. Naquele tempo, sucedeu naquele tempo que Amrafel, olha só, Amrafel, rei de Sinai, Arioque, segundo rei, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elom, terceiro rei, e Tidal, rei de Goim. Irmãos, Goim aqui, essa palavra significa nações. Então, possivelmente esse rei era o rei de algumas cidades-estado, algumas nações, tá? Então, 4 reis, ok? Fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, que não fala o nome, não sei porquê, mas e essa Bela é Zoar. Zoar significa pequena, cidade pequena. Depois, logo quando acontece aquela destruição de Sodoma e Gomorra, ele fala para o anjo assim: deixe-me ir para aquela cidade que é pequena, Zoar, que é uma cidade pequena. Zoar significa isso, mas também tinha o nome de Bela, ou Belá, em algumas traduções. Todos estes se ajuntaram no vale Sidim, que é o mar salgado. Depois esse mar salgado vai receber o nome de Mar Morto. Os irmãos se lembram várias vezes que a gente encontra na Bíblia a menção ao Mar Morto. O Mar Morto tem 10 vezes mais sal do que qualquer outro mar do planeta. 10 vezes mais sal. Então você pode deitar no Mar Morto, abrir um livro e ler. Você vai boiar, queira ou não, não é? Você pode morrer por absorver sal, mas você não vai morrer afogado. É difícil pela densidade da água alguém afundar. De fato, então você deita lá, abre o livro e lê lá no Mar Morto. Eu já vi fotos assim. Então esse é o Mar Morto, que é chamado de Vale Sidim, que é o mar salgado. Em segundo lugar, nós encontramos o motivo da guerra. O motivo da guerra. Por que houve então essa guerra entre esses reis? Nós contamos 4 reis e contamos 5 reis, certo? Ok? No versículo 2. O versículo 4 nos informa o motivo dessa guerra. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Me parece aqui que Quedorlaomer, ele era uma pessoa, era um rei mais próspero, mais poderoso. Ele mantinha sob o seu domínio várias cidades da região de Canaã. Lembrando, você tem a Mesopotâmia, é uma região. A região de Canaã é outra região. Eles vieram lá da Mesopotâmia e Quedorlaomer conquistou essas 5 cidades que nós falamos no versículo 4. Sodoma, Gomorra, Sinabe, Semeber e Zoar ou Bela. Ok? Então era um rei bastante poderoso. E qual foi o motivo da guerra então? O que eles faziam? Eles conquistavam a cidade. E aqueles povos conquistados tinham que pagar tributos altíssimos
ao conquistador. 12 anos eles pagaram tributo, é isso que o versículo 4 nos diz. Mas no 13º ano, eles se rebelaram. E no 14º ano, os reis então vieram para guerrear. Os reis lá da Mesopotâmia vieram para guerrear contra os reis de Canaã. Isso nos diz lá o versículo 5. Por isso, esse terceiro bloco que nós temos aí, diz o seguinte: as conquistas dos 4 reis. As conquistas dos 4 reis durante o avanço para a batalha final. Todos os juniores estão com a folhinha? Sim? A conquista dos 4 reis durante o avanço para a batalha final, versículos 5 a 7. Ao 14º ano, no 13º eles se rebelaram. No 14º ano, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram, olha só gente, isso aqui, esse relato que vem aqui a seguir, é para mostrar o poder desses 5 reis. Enquanto eles não chegavam lá naquela região de Sodoma, Gomorra e aquelas outras cidades que estavam com eles, no caminho, eles foram varrendo todas as outras nações. Eles vieram por um caminho que é chamado caminho dos reis. Eles vieram varrendo todas aquelas nações que estavam no caminho até chegar lá em Sodoma, Gomorra, naquela região as outras três cidades, como se fosse uma praga, né? Uma invasão de gafanhotos. Eles chegaram conquistando, matando, levando. É isso que eles fizeram. Então, e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns. Refaíns eram os gigantes que moravam ali. Era uma tribo de gigantes. Golias veio dessa tribo, dos Refaíns. Só para os irmãos entenderem como que esses 4 reis que vieram lá da Mesopotâmia, eles eram poderosos. E feriram os Refaíns em Asterote, Carnaim, e os Uzins em An, e os Emins, e Emins também tinham gigantes, e em Savé, Quirataim, e aos Oreus do Monte Seir, até El Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Estão entendendo que Moisés está registrando aqui o poderio bélico desses 4 reis? E conforme eles foram avançando, eles foram conquistando, até chegar lá no local onde havia aquela rebelião. No 4º bloco, então, irmãos, nós temos a batalha principal, a derrota dos 5 reis e o aprisionamento de Ló. Nesse bloco, então, encontramos a batalha principal, a derrota dos 5 reis e o aprisionamento de Ló. Versículos 8 a 11. Então, saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram, e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. Esse vale de Sidim possivelmente não foi a melhor escolha para eles, é o que a gente vai ver daqui para frente. A gente vai ver no versículo 10. E o versículo seguinte, versículo 9, vai dizer: contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Rafael, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Aí Moisés faz a ênfase: 4 reis contra 5. Moisés faz questão de frisar: 4 reis contra 5. Ok?
4 reis contra 5. Mas conforme eu falei, a escolha do vale de Sidim para a guerra, para a batalha, não foi a melhor. Olha o versículo 10. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Betume é piche. Você sabe aquele asfalto quando fica cru, né? É aquele piche. Ainda hoje, lá no Mar Morto, aparecem algumas manchas no meio da água desse piche, porque ainda há muito betume naquela região. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns caíram neles. Caíram onde, irmãos? Naqueles poços de piche. E deve ser ruim demais. E os restantes fugiram para o monte. Eles fugiram. Nós vamos ver para frente que somente o rei de Sodoma volta a aparecer na história. Possivelmente outros reis e também uma parte do exército morreram na batalha, ou então morreram porque caíram nos poços de piche, daquele desespero de fugir da morte certa, caso caíssem nas mãos do outro exército. O versículo 11 então diz: tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram. Pastor, por que só cita Sodoma e Gomorra? Eles possivelmente tomaram os bens de Adimá, de Zeboim, não é? Mas por que só cita Sodoma e Gomorra? Porque essas possivelmente eram cidades maiores, as cidades mais poderosas, com maior bem, maior quantidade de bens. Por isso que Sodoma e Gomorra somente são citados aqui nesse texto, né? Eles entraram na cidade, tomaram tudo que havia naquela cidade, todos os mantimentos, todos os bens. Quantas mortes, quanta destruição aconteceu aí. No próximo bloco, então, do texto, nos versículos 12 a 17, nós vamos ver que Ló foi preso e vamos ver que Abraão socorreu. Então, o socorro de Abraão a Ló e a sua vitória contra os 4 reis. O socorro de Abraão, melhor dizendo, de Abrão, não era Abraão ainda, né? O socorro de Abrão a Ló e a sua vitória contra os 4 reis. Olhe comigo, acompanhe, por favor, o versículo 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão. Algumas versões, aqui na NVI está sobrinho de Abrão, filho do irmão. Algumas versões chamam de dizer irmão de Abrão, não é? Devido ao grau de parentesco muito chegado, ok? É uma pessoa muito próxima a Abrão. Então, apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Aqui eu fico pensando, adiantou aquela cobiça, irmão? Adiantou os olhos crescerem? Eu vou para aquele lugar, porque lá eu vou me dar bem, né? Lá eu vou enriquecer, lá eu vou poder prosperar mais, eu já sou rico, né? Mas eu quero ficar mais rico ainda. E lá então eu vou poder avançar, aumentar os meus rebanhos, aumentar os meus bens. Agora ele perdeu tudo. Foi preso e levaram tudo aquilo que ele tinha. Versículo 13. Porém veio um que escapara, ou um servo de Ló, ou alguém que conhecia Ló, ou conhecia até mesmo o relacionamento, o grau de parentesco entre Abrão e Ló.
e o contou a Abrão, o hebreu. É isso que está na sua Bíblia? É a primeira vez que aparece essa palavra aí se referindo a Abrão. Abrão, o hebreu. Você precisa fazer um exercício mental aqui e entender que Moisés está contando essa história para os hebreus que estavam lá na campina de Moabe. Há um link, há uma ligação aqui entre aquele povo que está ouvindo a história e Abrão. Entende? A palavra hebreu possivelmente vem de Éber, um trineto, eu acho que é assim que se fala, de 7. Ou seja, está identificando Abrão com a linhagem de 7, por meio de quem viria o filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente, de Jesus Cristo, o Messias prometido. E Moisés está dizendo, olha, essa promessa continua. Ele é da linhagem de 7, e vocês também são esse povo, por meio do qual o filho prometido vai vir para destruir as obras do diabo. Então ele veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhais de Mamre. No final do sermão passado, nós vimos que Abrão foi então, fixou a sua residência, sua moradia, sua tenda, né? Lá nos carvalhais de Mamre por um tempo. E ele ainda continuava lá. Mamre o amorreu, né? Ele continuava lá nos carvalhais de Mamre quando teve essa notícia do que aconteceu com Ló. Mamre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Irmãos, imagine o seguinte: Abrão tinha muitos gados, Abrão tinha muitos bens, então ele não podia chegar em algum lugar sem fazer contato e sem ter um certo acordo com as pessoas que estavam lá. Por quê? Quando as ovelhas e bois, camelos chegavam e iam beber daquela água, iam comer do pasto, né, daquele povo, e ele precisava ter um certo acordo, e eles tinham uma certa aliança, né? Abrão, Mamre, Escol e Aner. Mamre, Escol e Aner eram irmãos, possivelmente pessoas de destaque entre os moradores de Hebrom. O versículo 14 vai nos dizer o seguinte: quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Aí você vai descobrir, daí que vem os 318. Irmãos, eu falo isso para que o irmão fuja desse tipo de coisa. Algumas pessoas olham para aí, não, Abrão foi abençoado, e através dos 318 eles conquistaram. Então vamos já arrumar 318 pastores, e os pastores vão fazer lá um corredor, e as pessoas vão passar no meio para serem abençoadas, também terem suas conquistas. É isso que o texto está nos ensinando, irmão. Então fuja desse tipo de coisa. Eram 318 homens, eram peritos, homens que foram treinados para proteger os bens, a propriedade de Abrão, homens de confiança, nascidos em sua casa, eram pessoas de extrema confiança, eram os guarda-costas, vamos dizer assim, de Abrão. Era sempre guarda-costas não, mas era a segurança de Abrão, pessoas muito bem treinadas, servos de Abrão, pessoas de confiança que faziam isso. Tem um livro chamado Epístola de Barnabé, é um livro apócrifo, por isso que não está na sua Bíblia, né? Então não é inspirado, mas nesse livro, e dentro daquelas viagens, hoje
na EBD, nós falamos sobre a interpretação de parábola e falamos sobre o perigo da alegoria, lembra disso? Aí um determinado camarada lá, ele olhou para esses 318 e ele pensou assim, peraí, 318 é 300 mais 10 mais 8. Bom, 300 é representado pela letra grega tal, que lembra o nosso T. Bom, T lembra a cruz. Isso é a cabeça dele, tá, irmão? T é a cruz. 10 é a letra grega iota, que é o I. E 8 é a letra grega ni, que é o E. Peraí, I, o nome de Jesus, você tem o T, o I e o E, não é isso? O T, lembra a cruz. O I e o E é o início da palavra Jesus. Jesus, que é Jesus em grego. Ah, então 318 representa Jesus na cruz. Gente, que doideira. Que loucura. Que viagem. Que viagem. Isso é alegorizar o texto bíblico. Mas não é isso, irmãos. Entende o que eu quero dizer? Não é isso. Aqui, o que o texto está dizendo? Que eram 318 homens. Pessoas bem preparadas para a batalha. E que quando surgiu a necessidade, eles estavam preparados para ir lá e lutar. Entende? Sim. Aqui não tem. Aqui, nesse versículo, não tem referência a Cristo. Mais à frente vai ter. Mas aqui não. Entenderam bem isso? Muito bem. Versículos 15 e 16. E repartidos. Eu acho que eu li todo o versículo 14, não li? E 18, capaz assim, sua casa eles perseguiu até Dan. Dan é uma cidade mais próxima lá da Mesopotâmia. Aqueles 4 reis que vieram da Mesopotâmia, vieram destruindo as nações, atacaram lá os 5 reis, conquistaram, venceram a batalha, tomaram todos os bens, alimentos e estavam agora voltando para casa. E eles tinham que passar por Dan. Ok? Abrão então saiu de onde estava e foi até onde esses 4 reis da Mesopotâmia se encontravam. E, versículo 15, repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Vamos entender isso daqui. Se você olhar lá no mapa, Abrão sai lá de Hebron, anda 240 quilômetros em direção ao norte, 240 quilômetros em direção ao norte, chega lá, faz uma estratégia de atacar durante a noite com 318 homens, mais alguns homens de Aner, Escol e Manri. Vamos calcular talvez um exército de uns 500 homens? Não é impossível. Muito pequeno. Contra o exército de 4 reis poderosos, acostumados a conquistar nações. Estão entendendo? Eles chegaram lá, então, distribuíram em grupos durante a noite e atacaram de várias posições diferentes. Eu me lembro que lá na frente, quem vai usar a mesma tática de guerra é Gideão, com os seus 300 soldados. Eles também vão atacar à noite e vão se espalhar. E através dessa estratégia eles também obtêm a vitória. Aqueles homens, aqueles soldados, possivelmente estavam celebrando a vitória, não esperavam aquele ataque, deviam estar embriagados, então não tiveram reação alguma e por causa disso eles foram destruídos. E o texto vai dizer que Abrão os perseguiu até o bar, ele andou mais 96 quilômetros.
aqueles homens, que fica à esquerda de Damasco. Versículo 16. Trouxe de novo todos os bens, e também Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Então, Moisés quer deixar claro que a vitória foi dada por Deus, e o mesmo iria acontecer com eles. Moisés quer deixar claro para aqueles hebreus que estão ouvindo ou lendo essa história lá nas campinas de Moabe, que a vitória foi dada por Deus. Então aqueles hebreus que estão prestes a atravessar o Rio Jordão para iniciar as batalhas contra 7 nações cananitas, eles não precisavam se preocupar. Da mesma forma como Deus deu a vitória a Abrão com um exército diminuto, ele daria a vitória ao seu povo, aqueles homens e mulheres. E o versículo 17 então nos informa: após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. O próprio texto já identifica. O rei de Sodoma, então, quando soube que Abrão havia conquistado, que Abrão estava retornando com todos os bens, com as pessoas que haviam sido presas, ele saiu do esconderijo e foi até Abrão, né? E foi conversar com Abrão. O texto explica onde que foi esse encontro: no vale do rei, no vale de Savé, possivelmente o vale do rei, devido a esse encontro do rei de Sodoma com Abrão. Aí acontece uma coisa muito interessante. Às vezes eu brinco que eu sou o rei do vácuo. Você sabe que você faz assim, mãe! Ou então você dá a mão para a pessoa e a pessoa... Isso acontece comigo direto. Acontece direto, né? Gente, eu sou o rei do vácuo. Ou então você faz, e aí, tá tudo bem? Tudo bem. Eu falei, gente, uma alegria danada por ver. Eu falei, gente, misericórdia, o que eu fiz? Gente, Abrão aqui está dando um vácuo danado que Quedorlaomer. Eu acho muito legal. Aqui tem uma inclusão. E eu acho que aqui o ápice está nesse encontro que vai acontecer aqui agora. Porque o versículo 18 começa assim, para ajudar os nossos queridos irmãos juniores. 5. O encontro de Abrão com Melquisedeque. No versículo 17 fala assim: isso Quedorlaomer, rei de Sodoma, né? Saiu ao encontro. Aí o versículo 18, o que aconteceu? Nada. Aí o versículo 18 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Vou voltar esse versículo. Vieram 2 reis, o rei de Sodoma e o rei de Salém, Melquisedeque. O rei de Sodoma veio e disse a Abrão deixou o rei de Sodoma e foi falar com Melquisedeque. Por quê, irmãos? A gente vai entender isso agora. Existia na consciência de Abrão uma compreensão de importância. Para Abrão era mais importante falar com Melquisedeque do que falar com Bera, o rei de Sodoma. Para Abrão era mais importante estar com Melquisedeque do que estar com Bera. E o versículo 18 vai nos dizer: Melquisedeque, rei de Salém. Irmãos, Melquisedeque é uma figura fantástica. Não se tem muitas informações sobre Melquisedeque, a não ser nesse texto.
Só nesse texto. Melquisedeque, rei de Salém. Salém significa paz. Depois essa cidade passou a chamar-se Jerusalém. Cidade de paz. Jerusalém. Esse rei então trouxe pão e vinho. Ele não veio fazer ceia, não, tá aí. Isso aqui é a celebração da ceia, porque nem pensa em ceia milênios depois. Ele simplesmente trouxe um banquete para celebrar a vitória. O que o rei de Sodoma trouxe? Nada. Ele trouxe uma exigência. Ele trouxe sua arrogância. Nada. E esse rei de Salém trouxe pão e vinho. E aqui também aparece a primeira vez essa palavra. Ele era sacerdote. Não tem, essa é a primeira vez na Bíblia que aparece essa palavra sacerdote. Ele era rei e também era sacerdote do Deus Altíssimo. Não sei se em todas as versões tem isso. É também aqui a primeira vez que aparece esse nome de Deus, Deus Altíssimo, El Elyon, em hebraico, Deus Altíssimo, El Elyon. Ele era rei, ele era sacerdote e era adorador do Deus Altíssimo. Possivelmente, irmãos, ele veio daquela linhagem que se manteve fiel desde Noé. Noé no setita, aquela linhagem que se manteve fiel no culto de adoração a Deus. E aqui você encontra, no meio daquela nação cananita, um homem que adorava a Deus e era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era rei e ele era sacerdote. Alguém pode me ajudar a lembrar que outra figura da Bíblia também era rei e sacerdote? Que outra figura bíblica também era rei e sacerdote? Isso mesmo. Que outro personagem bíblico era rei e sacerdote? Davi não era. Salomão não era. Todos os reis de Judá não eram. Todos os reis que vieram depois não eram. Saul não era. Que outro personagem era rei e também sacerdote? Então vou ajudá-lo. Que outro personagem é rei e é também sacerdote? Ok. Melquisedeque aqui é uma figura, é um tipo, que o termo técnico, é uma figura de Cristo aqui. Aí você vai entender por que Abraão falou: eu não quero saber desse rei, eu quero saber desse, porque ele é sacerdote do Deus Altíssimo, ele está lhe trazendo a bênção dos céus, ele que eu quero conviver, ele é esse representante daquele filho da mulher, ele é a figura, melhor dizendo, daquele filho da mulher que virá e que pisará a cabeça da serpente. Então, em vez de ter a bênção ou a recompensa material de Bera, eu quero mais a bênção espiritual de Melquisedeque. Por isso, ao ser confrontado com a escolha entre a bênção espiritual de Melquisedeque e a recompensa material de Bera, rei de Sodoma, Abraão opta pelas bênçãos materiais. Ao ser confrontado com a escolha entre a bênção espiritual de Melquisedeque e a recompensa material de Bera, rei de Sodoma, Abraão opta pelas bênçãos espirituais. Irmão, é isso que você faz. Quando você tem escolhas, você escolhe pelas bênçãos materiais ou escolhe as bênçãos espirituais. Não há registro histórico. Nós não sabemos sobre Melquisedeque. Não há registro biográfico
genealógico desse rei. Por isso esse rei sacerdote é considerado uma figura de Cristo. No Salmo 110, que é um salmo messiânico, faz menção a esse rei, faz menção a Melquisedeque, e diz que o Messias seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não a ordem de Levi, não da tribo de Levi. Jesus não era levita. Jesus era da tribo de Levi, irmãos. Jesus era da tribo de Judá. Ele não era sacerdote de acordo com o sacerdócio araônico. Ele era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ok? Então essa figura é um tipo de Cristo. Versículo 19. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Melquisedeque abençoou Abrão em nome do Deus Todo-Poderoso. Melquisedeque abençoou Abrão em nome do Deus Todo-Poderoso. É isso que Abrão preferiu. E ele também continuou dizendo, lá no versículo 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Bênçãos de Melquisedeque para Abrão. E em resposta a isso tudo, irmãos, no versículo 20 ainda, Abrão entregou, e de tudo que deu, Abrão entregou o dízimo. Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O mérito da vitória sobre uma coalizão militar superior, que era aqueles 4 reis mesopotâmios, foi dado corretamente a Deus. Foi dado corretamente. Deus é que deu a vitória. Em reconhecimento a isso, o que Abrão fez? Ele entregou o dízimo de todos os despojos que foram obtidos durante a batalha. Abrão entregou todo o dízimo. Eu estou entendendo aqui que Abrão está reconhecendo Melquisedeque como superior a ele, embora Abrão fosse uma pessoa bem poderosa na época, está reconhecendo Melquisedeque como poderoso, bem mais poderoso do que ele. Por quê? Ele abriu mão de falar com Bera, que é rei de Sodoma, para falar com Melquisedeque. Em segundo lugar, porque ele entregou o dízimo de tudo a Melquisedeque. A Melquisedeque. Reconhecimento pela bênção da vitória. Sexto lugar, irmãos. Continuação da história do encontro do rei de Sodoma com Abrão. Continuação da história do encontro do rei de Sodoma com Abrão. Então vamos lá, versículos 21 a 24. Então, o rei de Sodoma ficou esperando. Eu me lembro que George Miller estava orando lá na sua salinha, no seu quarto de oração, e disseram, olha, a rainha da Inglaterra, não sei qual era a rainha daquela época, devia ser Elizabeth. A rainha da Inglaterra está aí, quer falar contigo. Ele falou assim, não posso, estou falando com alguém mais importante. É mais ou menos isso que Abrão faz aqui. Ele deixa Bera esperando. E Bera ficou aguardando, enquanto Abrão falava com Melquisedeque. Mais importante do que as recompensas materiais são as bênçãos espirituais. Agora, então, cumprido aquilo que ele queria fazer com Melquisedeque, aí ele foi falar com Bera. Então disse o rei de Sodoma a Abrão, dá-me. Gente, que isso? É isso mesmo? Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Gente, parece que foi ele que conquistou. Parece que foi ele que foi para a batalha, foi perseguir. Ele estava escondido. Parece que é ele que
está com toda a decisão, e não está. Enquanto Melquisedeque chegou com pão e vinho, oferecendo um banquete, ele disse: não quero, me dá, dá-lhe. Complicado, né? Mostra o caráter desse rei. A escolha de Abrão, embora as bênçãos materiais que Bela poderia oferecer para Abrão, mas as bênçãos espirituais de Melquisedeque eram melhores. E esse contato de Abrão com Bela poderia trazer prejuízo moral ao coração de Abrão. Mas Abrão, versículo 21, Abrão lhe respondeu: levanta a mão, o sinal de juramento, levanta a mão, Senhor, o Deus Altíssimo, El Elyon, Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Não quero para mim, nada quero para mim, senão que os rapazes comeram. Lembra? Foram 240 quilômetros para chegar lá e batalhar, depois de mais 96, perseguindo os fugitivos. E a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Então, irmãos, em primeiro lugar, Abrão usa as mesmas palavras que Melquisedeque. Abrão usa as mesmas palavras que Melquisedeque. Eu achei muito legal isso. Mas Abrão, versículo 22, mas Abrão respondeu: levanta a mão ao Senhor, Yahweh, Jeová. Aqui era como Deus era chamado até então. E ele depois ele disse: o Deus Altíssimo, El Elyon. Abrão está trazendo agora para o seu contexto de fala, para o seu contexto de vida, essa expressão Deus Altíssimo, El Elyon. Ele aprendeu algo mais sobre Deus e estava usando isso. Será que nós temos aprendido algo mais sobre Deus? Será que conhecemos de fato ao Deus a quem nós oramos? Será? Qual foi a última descoberta de alguma coisa sobre Deus que você obteve nas suas leituras bíblicas? Você tem tido essa experiência conforme Abrão teve? Em segundo lugar, ele não queria ser reconhecido. Ele não queria ser reconhecido como um homem que enriqueceu às custas de outro homem. Porque Bela podia dizer assim: não, está vendo? Abrão está rico por minha causa. Eu que dei riquezas para Abrão, certo? Não, Abrão entendeu o seguinte: não, o que eu tenho, nenhum homem me deu. Quem me deu foi o Pai, foi Deus. Era a glória de Deus, irmãos, que estava em jogo aqui, nesse momento. A glória deveria ser dada unicamente a Deus e não a homem algum. Era assim que Abrão queria ser reconhecido por aqueles povos do entorno, alguém que fosse o que era abençoado por Deus, e por isso tinha lá os seus bens. Em terceiro lugar, Abrão somente quis que os rapazes comeram. Somente quis o que os rapazes comeram, né? Os 318, mais aqueles homens, aqueles soldados de Aner, Escol e Manre. E também, nós vimos no texto, uma parte do espólio de guerra para Aner, Escol e Manre, os irmãos, já que eles levaram seus soldados até lá. Agora, para ele mesmo, não quis ficar com nenhum tipo de bem. Algumas aplicações, então, para a gente encerrar o nosso tempo hoje aqui. Em primeiro lugar, meu irmão, não diminua Deus. Vou voltar a falar.
Não diminua Deus. Não é o tamanho do problema que deve te assustar. Gente, Abraão está com um problema grande. 4 reis poderosos, conquistadores de nações. E quantos homens ele tinha para enfrentar esses reis, esses 4 exércitos? Quantos homens ele tinha? 318 homens. Então, meu querido, não é o tamanho do problema que deve te assustar. Como dizem, eu gosto muito dessa ideia, não apresente o seu problema a Deus, mas apresente Deus ao seu problema. Humanamente falando, a batalha de Abraão estava fadada à derrota, mas ele se preparou para os tempos difíceis, pois tinha aqueles homens treinados, e não vacilou, sabendo que Deus estava com ele e que por fim sairia vitorioso. Irmãos, quando Deus está conosco, não há batalha perdida. Mas se ele não estiver, não queira entrar na batalha. Não entre numa guerra se Deus não estiver contigo. Segundo lugar, reconheça com gratidão quem é Deus. E que qualquer vitória que você tenha na sua vida, foi Ele que deu. Às vezes a gente começa a crescer mais um pouco, a ter mais algumas conquistas, e você começa a olhar, igual aquele homem do celeiro, lembra que Jesus conta? E junta, e olha para os bens e fala assim, alma, come, bebe e folga. Às vezes a gente olha assim para aquilo que a gente vai conquistando, não precisa ser muito não, tá? Puxa, olha, eu sou um camarada, eu sou bom. Olha o que eu já tenho. Olha o que eu não tinha e o que eu tenho agora. Mas cuidado, irmãos. Qualquer vitória que você tem em sua vida vem de Deus. Por isso, demonstrar gratidão deve ser algo presente na vida do crente. Seja com a sua vida, seja com palavras de louvor, bendizendo a Deus, seja com dízimos e ofertas, que antes de tudo, também devem ser demonstração de reconhecimento e gratidão, seja com palavras, seja com a vida, seja com os dízimos e ofertas, demonstrando gratidão a Deus por abençoar a sua vida. Em terceiro e último lugar, saiba colocar o que é mais importante na vida em primeiro lugar. Abraão interrompeu uma conversa com o rei para ter um tempo de culto e oferta a Deus. Abraão interrompeu uma conversa com o rei. Espera aí, eu preciso falar com o Melquisedeque. Aí no Melquisedeque vou ter um tempo de culto e vou ter um tempo de oferta a Deus. Irmãos, será que temos sido tão cuidadosos assim com as nossas prioridades? Tem muito membro da igreja que me preocupa tremendamente. Eu preparei esse sermão, já tem uns 3 meses, talvez um pouco menos. Então, não preparei ontem não, tá aqui, eu só estou pregando o que eu já preparei. De vez em quando eu falo assim, cadê fulano? Ah, ficou em casa. Qual é a sua prioridade? Cadê fulano? Não sei. Passa um domingo, 2 domingos, 3 domingos. Olha que a gente tem culto quarta-feira. 4 domingos. Cadê fulano? Não sei. Sabe o que é isso, irmãos? Prioridade errada. Abraão estabeleceu as suas prioridades. Ele sabia o que era mais importante. Temos irmãos aqui que escolheram fazer algumas coisas. E começou a faltar um domingo, outro dia. Daqui a pouco começou a faltar 2 domingos.
e agora você passa meses sem botar os pés na igreja. Sabe o que é isso? Não soube estabelecer prioridades. Abraão soube. Abraão interrompeu uma conversa com o rei para ter um tempo de culto e oferta a Deus. Será que temos sido tão cuidadosos, irmãos, com as nossas prioridades? Naquele culto, Abraão aprendeu algo diferente a respeito de Deus. Sabe por que ele aprendeu algo diferente? Porque ele estava no culto. Em culto. E quantos perdem coisas importantes para a sua vida, para o seu crescimento, para o seu fortalecimento espiritual, porque não estão presentes nos cultos? Nós temos culto quarta-feira, nós temos culto domingo de manhã. Hoje de manhã foi muito bom, né, irmãos? Eu gostei demais. Eu saí daqui muito edificado, confesso. Temos culto domingo à noite. Qual é a sua prioridade? Mais ainda, qual foi a última vez, ou qual foi a última coisa que você aprendeu sobre Deus? Quem é Deus? Quem é Jesus? Irmãos, não está na hora de você saber mais sobre eles? Não está na hora? Quem sabe você precisa definir melhor as suas prioridades. Jesus chamou um jovem e ele falou assim: não, eu vou casar. Agora não, Jesus. Jesus chamou o outro: não, eu preciso enterrar meu pai. Coitado, o pai estava vivo ainda. Tinha um tempo ainda. Possivelmente 2 anos ainda. Eu vou enterrar meu pai. E perdeu a oportunidade de servir a Cristo, se tornar discípulo de Cristo, porque não estabeleceu as prioridades de vida. Irmãos, quanta coisa a gente aprende num texto como esse. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a aprender conforme Abraão. Se coloque em pé, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo que tivemos aqui na tua casa. Obrigado pela tua palavra, pelos louvores cantados, ó Pai. Obrigado porque temos a ti e podemos lutar as mais difíceis batalhas da vida, porque tu estás conosco, Deus. Obrigado porque entendemos que precisamos aproveitar as oportunidades para aprendermos mais e mais acerca da tua pessoa, acerca de quem é Cristo, acerca de quem é o Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado porque tu não nos abandonas. E por mais difíceis que sejam as circunstâncias, tu estás sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém. Antes de nós encerrarmos,